Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de lógica. Nesta aula eu vou falar um pouquinho sobre o argumento ad verecundiam, ou falácia de autoridade. O que seria essa falácia? É uma falácia de relevância também, que vai pretender sustentar uma tese fazendo unicamente apelo a uma personalidade de reconhecido mérito, mas o saber de competência às vezes é irrelevante para o tema em discussão. E às vezes é relevante, né? Mas a gente vai ver nessa falácia que existe um apelo, né, para a reputação de uma autoridade para poder validar um argumento, um apelo por si só a essa reputação. E a conclusão acaba se baseando basicamente na autoridade do sujeito da proposição e não nas razões que são apresentadas para sustentá-la. Existem outros nomes para essa falácia, né, mas aqui eu vou colocar todas nesse molde, né, de verecundiam. Né? Isso é muito utilizado, por exemplo, nas redes sociais, nas enquetes, né, nas propagandas de televisão, inclusive no senso comum que é propagado nas novelas, nas telenovelas e assim por diante. Então vamos aos exemplos que fica mais fácil a gente entender. O que seria esse argumento de autoridade? Por exemplo, um jogador de futebol. Ele utiliza um determinado medicamento para dor de cabeça, faz a propaganda lá na televisão. A gente fala, opa, se ele usa então deve ser bom. Mas peraí, o jogador de futebol é especialista em medicamentos e assim por diante? Mesmo que a experiência pessoal dele venha em questão, será que o fato dele ser jogador de futebol vem ao caso? Outro exemplo, Freud fumava, então o fumo não deve ser tão ruim assim para a saúde. Tá, Freud a gente sabe que foi um grande psicanalista, mas e daí? O fato dele ser grande psicanalista, isso já induz que o fumo não seja prejudicial? Ou então eu falo assim, Albert Einstein falou que cada maço de cigarros que alguém fuma terá sua vida reduzida em 5 dias. Nesse caso, Albert Einstein, ele podia ser considerado uma autoridade se estivesse falando sobre física, não é isso? Ou sobre suas teorias da relatividade e tal. Mas ele poderia falar em relação ao fumo, aos males do cigarro, etc. Por mais que a gente saiba também dos males, mas a gente valer da autoridade de Albert Einstein para falar sobre o cigarro tem sentido nesse momento? É o mesmo que acontece hoje em dia. Direto e reto eu vejo no Facebook, né, às vezes uma frase assim atribuída a Einstein, por exemplo, o mal é o resultado da humanidade não ter Deus presente em seus corações. Como se Einstein fosse um religioso, um líder religioso, ou então um escritor de livro de autoajuda. A gente vê muito isso, né? Frases atribuídas a Einstein, ou então a algum filósofo antigo, como se fosse daquele filósofo, exatamente para poder dar uma credibilidade, né? Ou então quando eu falo assim, sou mestre em filosofia, por isso eu tenho mais autoridade nesse assunto do que você, que é apenas um curioso. Quando a gente sabe que ser mestre em filosofia unicamente não é uma condição preliminar de qualquer conclusão sobre o argumento em questão, né? Então, se a gente está trabalhando, discutindo uma coisa ali, o que importa é o argumento em si, né? Em se tratando de filosofia. Agora, eu posso ser especialista, inclusive, em filosofia, né, em uma área da filosofia e debater a respeito de outra área. Por exemplo, eu estou falando, eu sou especialista em Jean-Paul Sartre. Aí uma pessoa está falando sobre Heráclito. Eu vou, não, eu sou especialista em filosofia, então eu sei mais que você sobre Heráclito. Nem sempre, né? Nem todo argumento, no entanto, baseado nessa ideia de autoridade, né, do especialista, é uma falácia. A gente tem que entender que hoje a gente vive parte disso, né? Nosso conhecimento é baseado no trabalho e nas opiniões dos especialistas, né? Aí, senão ficaria difícil a gente viver. Imagina nesse mundo a gente teria que ter experiência de tudo. Não, nossas experiências partem de outras experiências, de especialistas e assim por diante. Mas a gente tem que ter algumas regras básicas para não cair na falácia. Né? Por quê? Porque você pode ter um especialista da área, mas ele tem que ter conhecimento realmente daquilo ali, não se valer unicamente para a sua autoridade no assunto. Né? O especialista, ele tem que ser um bom especialista da matéria em causa. Né? Ou seja, não adianta, por exemplo, eu ser um médico que apela para essa formação para as questões éticas, por exemplo, né, mais ligadas a uma reflexão da filosofia, uma reflexão mais profunda a respeito disso, né? E o contrário também vale, né? Eu, como filósofo, tentar discutir assuntos estritamente ligados a outras áreas, né? Valendo-se dessa formação. Não, se eu me valer dessa formação, eu tenho que ser para a área da filosofia, né? E aí sim, eu posso discutir, e mesmo assim esse argumento tem que ser colocado ali na balança, né? Os especialistas da matéria em causa, eles não podem também discordar significativamente entre si quanto àquela afirmação. O que significa isso? Se eu estou falando de um determinado assunto, quem é especialista naquela área, querendo ou não, tem que ter alguma coisa a ver. Né? Não é necessário ter diploma de filosofia para ser considerado filósofo. A gente sabe isso na atualidade, principalmente, né? Porque já que é próprio, inclusive, da natureza da filosofia, o amor, a abertura para o amor, a sabedoria, apesar que eu acho difícil alguém ser considerado um filósofo só porque se auto-intitula como tal e ganha seguidores, né? Além disso, a gente não pode também descartar o diálogo com os seus pares. Né? Então, por exemplo, se eu
me torno filósofo, querendo ou não, eu vou dialogar com quem é filósofo. A gente tem que estar falando a mesma língua, senão como é que eu posso me reconhecer como filósofo? Ultimamente isso entrou muito em discussão, né, por causa de alguns acontecimentos políticos aí que eu prefiro não detalhar aqui, mas quem for da área já sabe do que eu estou falando, né? O que eu gostaria de dar é o seguinte, olha, para essa questão desse argumento, se a gente desmerecer especialistas da área em questão, me torna conhecedor dessa área ou dono da verdade? Isso vai cair numa outra falácia que eu vou falar posteriormente, que é a ad hominem, né? Mas é só para a gente refletir aqui um pouquinho, né? Então, esse segundo ponto é interessante também, né? Então, ou seja, eu tenho que dialogar com meus pares, eu não posso contrariar totalmente, né? Também, nós só podemos aceitar a conclusão de um argumento de autoridade se a gente também não tem argumentos mais fortes ou de força igual a favor da conclusão contrária. Ou seja, a minha autoridade no assunto ela não é a regra final, né? Ou seja, se existe um argumento mais forte que minha própria autoridade no assunto, eu tenho que reconhecer, olha, apesar de eu ser especialista nisso, eu estou errado nesse momento, né? Os especialistas da matéria também, no seu todo, eles não podem ter fortes interesses pessoais na afirmação de que se trata. Ou seja, se eu tenho interesse, eu vou acabar querendo puxar a brasa para minha sardinha, né? Se eu tenho forte interesse, por exemplo, numa empresa, se eu tenho um forte interesse na empresa de ganhar uma promoção, assim por diante, eu posso trazer argumentos tendenciosos para defender, por exemplo, um tipo de postura dos chefes, pensando de uma maneira que eles possam me favorecer, né? E não de uma forma neutra, né? Porque se eu pensasse de uma forma neutra, talvez eu poderia considerar umas atitudes inadequadas dentro da empresa, mas como eu estou de olho lá numa promoção, aí eu me adequo àquilo ali e vou argumentando com os colegas, assim por diante. Por quê? Porque na verdade eu estou com interesse lá na frente. Isso acontece demais na sociedade, né? As pessoas elas não têm um argumento neutro. Isso acontece, inclusive, a gente vê às vezes em questões de justiça, né? É importante a gente ressaltar então, que a falácia aqui está exatamente na finalidade de persuasão, sem necessariamente buscar a verdade, como sempre, né? Ou seja, eu vou persuadir a partir da minha autoridade ou da autoridade daqueles que eu cito, né? E não necessariamente para o argumento em si. Mas, em determinadas situações, o argumento de autoridade ele é até útil para poder desempatar ali a discussão, né? Porque ele pode também trazer um conhecimento novo, né? Que já foi pesquisado por outras pessoas. Então, eu espero que tenha sido claro, principalmente essa distinção entre o argumento verdadeiro e a falácia, né? E na próxima aula a gente vai trabalhar também mais algumas outras falácias que estão ligadas a essa falácia do argumento de autoridade.